A paz de Cristo. Neemias, capítulo de número 9, versículo 1 e 2, diz assim: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Meus irmãos, o livro de Neemias, a partir daqui do capítulo 9, após Esdras ter lido a lei diante do povo, o povo viu que realmente precisava de ter um arrependimento. E aqui no capítulo 9, após a leitura, eles realmente se arrependeram e fizeram a confissão dos seus pecados. E ratificaram a aliança que havia feito com o Senhor. E aqui a gente pode entender que eles vendo que a lei era algo realmente importante para eles, a volta do cativeiro era algo que, após voltar do cativeiro, eles precisavam de uma base, e a base era a lei do Senhor. E aquela lei era o que iriam fazer eles caminhar. Então eles se arrependeram, fizeram a confissão dos seus pecados e se colocaram de pé para ouvir as coisas que o Senhor tinha para dizer através dos seus mandamentos. E aí aqui no todo o capítulo 9 eles vêm falando da época que antes de ser levado ao cativeiro, que se recusaram a ouvir a voz do Senhor, tal, e agora estava querendo fazer uma nova aliança. Aí no último versículo do capítulo 9 diz: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Toda vez que a gente faz uma aliança, ou uma aliança realmente com Deus, primeiro a gente tem que confessar nossos pecados, certo? E aqui eles fizeram da forma correta. Leram a lei, confessaram o pecado e refizeram a aliança com Deus, porque geração vai passando, se nós não passarmos para a geração seguinte aquilo que nós aprendemos, eles não vão saber. E essa geração aqui que nasceu no exílio, eles não sabiam dessas coisas. Eles voltaram para casa e aí foi lida a lei para que eles viessem ter um entendimento e aprender. Eles eram judeu, povo de Deus, porém não sabiam, não tinham a lei como regra de fé. E aí no capítulo 10 eles selaram essa aliança com o Senhor. Aqui tem todos os nomes deles. Em todo o capítulo 10 fala daqueles que selaram a aliança com o Senhor e refizeram. Ou seja, meu irmão, minha irmã, assim como na nossa vida, às vezes a gente dá uma escorregada, a gente cai, a gente peca e a gente se afasta da presença de Deus e tem que refazer a aliança, tem que confessar tudo aquilo que a gente fez de errado. Lida a palavra para nós, a gente confessa nossos pecados e em seguida a gente faz aliança com o Senhor, assim que eles fizeram. No capítulo 11 tem a relação daqueles que habitaram em Jerusalém, refizeram a aliança, e aí alguns habitaram em Jerusalém, algumas famílias. Aqui tem as famílias que habitaram na santa cidade de Jerusalém. E outras famílias foram habitando ao longo da tribo de Judá, ao longo de Judá, em várias cidades. Eles foram se espalhando a partir do versículo 20 por Judá. E também teve aqueles que residiram em aldeias. A partir do versículo 25, fala também que eles residiram em aldeia, ou seja, o povo que voltou do exílio, eles se espalharam, eles não ficaram só em Jerusalém, eles ficaram em toda Judá e ainda nos campos, nos descampados, nas aldeias também, eles ficaram também nas aldeias. Eles vieram se espalhando, era uma alegria, o povo de Judá voltou para a tribo de Judá. E a tribo de Benjamim também. Eles
eles habitarem toda a tribo de Benjamim. E o interessante aqui é que dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim, ou seja, os levitas também se espalharam, os levitas e os sacerdotes, para poder povoar toda a terra novamente. Aí no capítulo 12, fala dos levitas que vieram para Jerusalém. Contando também, vou ler aqui o versículo 1. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com o Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Aí aqui vai falar todos aqueles que subiram com o Zorobabel. Na primeira leva, que a gente falou aqui no livro de Esdras, a primeira leva que subiu. E aí o mais importante daqui dessa parte final do livro. Após a construção, eles fizeram a dedicação dos muros. Dedicar algo para alguém é se doar para aquela pessoa. Eles ali dedicaram os muros falando, Senhor, é seu, nós entregamos para ti, nós dedicamos a ti esses muros, tanto o muro quanto o templo e as cidades que foram reedificadas, tá? Então, aqui fala a dedicação dos muros, a partir do versículo 27, no capítulo 12. Após ter sido feito, só que não só a dedicação foi só dos muros, como de tudo que eles fizeram ali. E ali eles fizeram a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, continuaram do mesmo ímpeto, da mesma forma, os sacerdotes e os levitas. Então eles fizeram aquela dedicação, entregaram para o Senhor os muros dali da cidade de Jerusalém. É muito interessante que eles demoraram muito tempo para poder fazer, porque mesmo com mão de obra deles própria, só que eles tinham pouca força, não eram muitos, mas eles foram persistentes, insistiram e conseguiram colocar o muro de pé, conseguiram dedicar ao Senhor, ou seja, o Senhor que deu ânimo e força para que eles viessem fazer. E aí no capítulo 13, lembra daqueles inimigos que estavam lá aterrorizando? Naquele dia, no capítulo 13, se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Ou seja, perturbaram. Agora eles querem entrar na congregação de Deus? Não. Aí, porque eles assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, ou seja, estava escrito lá no livro de Moisés. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção, né? Não é verdade? Ouvindo eles o povo, esta lei, apartaram de Israel todo alimento misto. E quem que estava nesse alimento misto? Aqui vem falar quem que estava nesse alimento misto. Quem era amonita? Tobias. Fizeram para este uma câmara grande, o sacerdote Eliasibe, e ali deixou uma câmara, uma casa cheia de móveis, tudo dele. Aí isso aqui que eles fizeram, Neemias falou, ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Ele diz aqui, isso muito me indignou ao tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Não era o perturbado de Israel, não era aquele que perturbava para fazer a construção, e eles queriam estar juntos ali, sacrificando, fazendo as coisas, só que a lei de Deus falava que os estrangeiros não estariam, e aí ele foi expulso. Teve a paga dele, a paga final, de tanto perturbar, foi retirado, foi expulso dali e não teve parte ali com nada. E aí foi restaurada a manutenção dos levitas, restabelecer a observância do sábado e teve a condenação dos casamentos mistos, ou seja, vamos lá, Esdras pediu para que expulsasse todas as mulheres, retirar. Como já havia retirado, Neemias aqui, ele condena o casamento misto. Então, a partir daqui, vocês não vão mais se casar. E ele fala, olha que interessante, os filhos não sabem nem falar a língua do judeu.
Só sabem falar a língua deles. Olha aqui, versículo 23, capítulo 13. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Aí ele foi lá e contendeu com eles, e os amaldiçoou, espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, não darás. Ou seja, a partir de agora, vocês não vão fazer mais mistificação, casamento misto. Judeu vai casar só com judeu. E aí um dos filhos de Joiada, o sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronito, o outro. Lembra de Tobias e Sambalate? Pelo que afugentei de mim. Ou seja, retirou também dele. Porque não tinha como ter parte, meu irmão, minha irmã. Aqui, Neemias, ele condena o casamento misto. Esdras já vem fazendo um grande esforço. E aí Neemias, ele retificou e falou, ratificou e falou que não poderia mais, não case mais, a partir daqui não case mais. E aí ele reformou, fez todas essas reformas perante a lei. Ou seja, o povo chegou, se apossou de Judá, Jerusalém ali já estava com os muros levantados, tudo direito, só faltava fazer o quê? Cumprir a lei de Deus. E para cumprir tem que ter perna. Não tem essa de, mas eu vou cumprir, vou dar meu jeitinho. Não. Quer cumprir a lei de Deus? Tem que se apartar do mal. Tem que deixar o mal de lado. Tem que fazer o certo. Senão não adianta. Essas coisas mistas é muito... Uma hora dá ruim. Aí ele vem, ele fala até sobre Salomão. Fala, olha, não viu Salomão que... Aqui, ó, no 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel, todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, era amado de seu Deus. E Deus constituiu rei sobre Israel. Não obstante, as mulheres estrangeiras fizeram cair no pecado. Ou seja, olha só, se elas fazem você cair no pecado, tira elas. Não deixa casar, não deixa se juntar. Meu irmão, minha irmã, aquilo que te faz pecar, você tem que tirar de perto de você. Ainda que você se ache forte, ainda que você se diga, eu sou muito forte, eu não vou fazer. Mas tira da tua frente o pecado. Tira da tua vista o pecado. Porque senão uma hora que tu estiver fraco, você vai olhar para ele e você vai cair. E assim ele fez. Ele reformou, tirou tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.